Hyundai HB20S Comfort Premium 1.6 automático 2018, um dos populares mais bonitos e completos da sua época, que ainda se permanece uma excelente opção de sedã compacto seminovo em 2025, pois ele possui linhas visuais de design que são bem agradáveis até os dias atuais, um conjunto mecânico que tem como proposta principal robustez, confiabilidade, tecnologia e de quebra um bom desempenho, além de, claro, uma calibração voltada para o conforto e itens exclusivos dessa versão que o diferenciavam bastante dos concorrentes. Mas será que é tudo isso mesmo? Ficou curioso para saber em detalhes? Me acompanha em mais um mega review. Primeiramente, sejam muito bem-vindos ao Project Maia, um canal feito para você que adora ouvir e conhecer sobre carros. Mais uma vez eu estou aqui na Garage Veículos para apresentar mais uma máquina para vocês. Inclusive esse está disponível no estoque da Garage. Vou deixar o link do Instagram na descrição. Caso você tenha interesse nesse modelo ou em outros no variado estoque, acesse a descrição, clica no primeiro link e você só não fecha negócio se não quiser. E um dos fatores principais do HB20 com certeza está aqui sob o capô, a sua motorização. Nós temos o conhecidíssimo motor Gama, um motor 1.6 de 4 cilindros em linha, 16 válvulas, injeção indireta e acionamento por corrente de comando. A receita perfeita da confiabilidade e do baixo custo de manutenção, onde ele é capaz de produzir até 128 cavalos no etanol e 122 cavalos na gasolina a 6.000 RPM. O seu torque também é excelente, mas infelizmente vem em alta rotação, com 16,5 kgfm no álcool e 16 kgfm na gasolina, mas infelizmente só a 5.000 RPM. Tudo isso com instalação transversal e tração dianteira, aliado a um câmbio automático de 6 marchas, que ficou disponível a partir do primeiro facelift lá de 2016 e que decepcionou um pouco, mas não por ser um câmbio lento que costuma dar trancos nem nada do gênero, e sim por não trazer a economia de combustível desejada, tendo em vista que a versão com câmbio de 4 marchas já era bem famosa pelo seu consumo excessivo. E graças ao seu baixo peso de 1.086 kg, bem leve para um sedã inclusive, ele possui uma ótima relação peso-potência de 8,4 kg para cada cavalo, o que o faz ir de 0 a 100 em somente 10,6 segundos e atingir uma velocidade máxima de 191 km/h. Tendo em vista os 1.0 turbo de hoje em dia, não é tão surpreendente, mas cara, esse conjunto mecânico casa muito bem com essa carroceria e torna esse carro um verdadeiro engana-bobo, principalmente se for um hatchzinho e manual. E como eu mencionei, o seu consumo poderia ser melhor graças à adição do câmbio de 6 marchas, mas não foi isso que aconteceu expressivamente falando. Segundo o Inmetro, nós temos um carro que com etanol é capaz de fazer até 6,9 km com litro na cidade e 10 km com litro utilizando gasolina. Já na rodovia o cenário tende a ser melhor, com médias de 8,2 km com litro utilizando etanol e 11,7 km com litro utilizando gasolina. Mas lembre-se sempre que na prática essas médias do Inmetro não são tão verdadeiras, principalmente na cidade. Na cidade ele tende a beber mais que o informado, já na rodovia ele tende a ser um pouco mais econômico que o informado. Tudo varia de como você utiliza o carro, onde você utiliza o carro e ali o seu pezinho mágico. E dando um close geral nessa máquina, após 2016 ele passou por um facelift, trazendo essa cara mais harmoniosa, um pouco mais agressiva e também um acabamento melhor, mais requintado aqui. A grade frontal conta com esses acabamentos em cromado de série, são originais, trazendo um pouco aquele ar de carro mais premium, eu acho bem bacana. E ela é bem invasiva com a frente, assim como o seu conjunto óptico, que na versão Premium foi remodelado também, contando agora com faróis projetores de uma parábola apenas. Você tem tanto luz baixa quanto luz alta aqui, e lembrando, esse LED definitivamente não é original, somente lâmpadas halógenas originais aqui. Outro detalhe muito bacana é essa luz de posição em LED aqui na parte superior, que não é uma assinatura LED DRL, mas acaba cumprindo esse mesmo papel. Ela tende a amarelar com o tempo, infelizmente, e ele conta com esse acabamento em máscara negra muito bacana também. A seta fica localizada aqui em lâmpada halógena, obviamente, e aqui na parte inferior nós temos também o farol de neblina, tamanhozinho bem compacto, casa bem aí com a parte frontal desse carro, que é bem compacta, mas bem agressiva, bem identificável mesmo. Ficou muito bonito na minha opinião. É um design que se mantém bem atual e para muitos é o design mais bem acertado do HB20 até hoje, mesmo com tantos anos de atividade. Esse aqui se permanece um dos mais bonitos. Essas rodas definitivamente não são originais. Originalmente ele conta com rodas Aro 15 calçadas em pneus 185/60. São rodas bem bonitas também. Aqui ficou um pouco mais modificado. E em termos de estrutura, nós temos o básico. Suspensão independente do tipo McPherson aqui na frente,
e eixo de torção ali atrás. Freios a disco ventilados aqui na frente, freio a tambor ali atrás, obviamente com ABS e EBD que não pode faltar, mas mesmo sendo um conjunto básico de suspensão e freio, é um carro muito bem responsivo e a calibração de suspensão é muito macia. É um carro muito voltado para o conforto, esse é um ponto muito elogiado no HB20, então se você procura conforto aí de suspensão, um carro mais macio de rodagem, pode ser uma excelente opção para você. Os seus retrovisores são na mesma cor do carro, contam com repetidores de seta em LED, contam com ajustes elétricos e são rebatíveis eletricamente também, tanto pela chave quando você destrava ou trava com função automática, quanto também por um comando lá dentro. Daqui a pouco a gente aborda sobre. As maçanetas possuem esse acabamento em cromado muito bonito, não contam com sensor porque a chave não é presencial, e o acabamento em cromado continua também nessa moldura pela área envidraçada, muito bonito na minha opinião, dá um ar com certeza de carro mais premium. Eu acho um detalhe bem interessante do HB20. Nesse facelift ele passou por mudanças também aqui nas lanternas traseiras, trazendo esse design um pouco mais moderno também e ainda mais bonito, mas na minha opinião mereciam as luzes de posição em LED, trariam um destaque a mais, seria muito interessante. Porém todas as lâmpadas são halógenas, contando aqui com luz de freio, luz de ré, luz de seta, enfim, tudo na halógena. E algo que eu acho bem bacana é o caimento de carroceria do HB20S. Ele tem esse caimento mais rebaixado aqui no vidro, bem bonito, deixa ele um pouco mais esportivo e por conter essa parte lateral tão alta, dá um ar de saboneteira para o carro. Eu acho bem interessante, é um design bem único. E uma curiosidade legal é que desde 2012 até os dias atuais, o HB20 utiliza essa mesma estrutura, é a mesma plataforma. Vocês veem a modernidade aí dessa plataforma e o quão modular ela é também. Porque se colocarmos um HB20S 2025 lado desse ou lado daquele ali que é ainda mais antigo, nem parece que é o mesmo carro. Mas acredite, estruturalmente falando é. Ele conta ainda com a insígnia de câmbio, nesse caso câmbio automático. Nessa versão conta com sensor de estacionamento traseiro, mas não conta com câmera de ré. Nós temos a multimídia Blue Media, mas não temos câmera de ré disponível, infelizmente. Temos aqui as luzes de placa também, lâmpadas halógenas, e nesse caso não contamos com luz traseira de neblina, somente os refletores. O para-choque traseiro sofreu algumas mudanças também, ficando um pouco mais esportivo, um pouco mais afilado e também retilíneo no seu design. Eu achei bem bacana, ele conta com a presença desse material plástico aqui, imitando uma espécie de difusor, ficou bem bonito na minha opinião. Destaque negativo para a abertura do porta-malas, que não tem nenhum mecanismo aqui na tampa traseira, ficando limitado na chave ou então de comando interno, mas destaque positivo para o seu espaço e capacidade. Nós temos 450 litros de capacidade, todo forradinho aqui, um ótimo espaço, dá para carregar muita coisa, e também aqui na versão Premium os bancos traseiros são bipartidos, ou seja, você consegue rebater e ainda aproveitar o espaço traseiro ali. De resto, ele conta com um ótimo acabamento, você não vê lata aparecendo em lugar algum, nem onde mesmo você coloca ou tira as malas, mas conta com pescoção de ganso. Infelizmente, poderíamos ter amortecedores, porém já era de se esperar pela categoria do carro. Aqui na parte superior ele conta também com um acabamentozinho para esconder todos os mecanismos. Isso aí eu achei um detalhe bem interessante. E diferente das belíssimas rodas Aro 15, nós temos step temporário, que nesse caso está com roda de ferro, uma quinta roda, mas ele vem originalmente com step temporário daquele bem fininho, de até 80 km. E uma coisa que poderia ser melhor aqui no HB20 é o seu acabamento interno, principalmente no forro das portas. Nós temos forros de porta aqui na parte traseira muito simples, tudo em plástico rígido, não temos nenhum tecido, não temos nenhum courino. O único requinte é só o comando do vidro elétrico, uma maçanetazinha com acabamento diferenciado, um porta-objetos e outro porta-objetos e nada mais. Como vocês podem ver, a área envidraçada é bem baixa, o que atrapalha a visibilidade, os forros são bem altos, o que acaba favorecendo a estética da parte externa, acaba ficando um pouco mais bonito, mas não favorece tanto a visibilidade de quem vai dentro do carro. E devido ao seu curto entre-eixos de somente 2,50 metros, o espaço interno traseiro é uma parte negativa desse carro. Esse banco está todo recuado para trás e a condição é simplesmente essa. Eu tenho somente 1,70 de altura e, bom, estou muito apertado aqui. Os meus joelhos estão raspando nos bancos. Ele não possui um acabamento tão côncavo para favorecer. O espaço para os pés é bom, mas definitivamente você vai apertado aqui. Se você procura um sedã com essa proposta mais família, de carregar pessoas constantemente, de você levar 5 pessoas aqui, pode não ser a melhor opção nesse quesito espaço. É um carro pequeno de entre-eixos, o que desfavorece o espaço interno e pode não ser tão cômodo. Espaço para o teto é até bom, me sobra um espaço digno aqui, mas pessoas mais altas podem sofrer um pouco, justamente porque ele é um pouquinho mais rebaixado aqui na parte final. O túnel central é bem baixo, que favorece o espaço para o passageiro do meio, mas não compensa muito tendo em vista que o espaço lateral é bem apertado. Aqui na versão Premium você já conta com os bancos bipartidos, dependendo da versão desse carro, essa parte traseira pode ser inteiriça, então opte por isso aqui se você gosta de ter mais espaço de porta-malas e ainda assim carregar pessoas, mas como vocês podem ver, ele
não possui apoio de braço, não possui encosto de cabeça para todos e também não possui cinto de 3 pontos para todos. Foi um ponto que faltou aí. Compensação, você tem Isofix com top feeder, como eu já falei, e os bancos são nesse padrão bem bonitinho. Abraça bem essas abas laterais aqui. Se for 2 pessoas, dá para ir sem grandes apertos laterais. E em relação a comodidades, ele decepciona também. Você não possui nenhum recurso de energia, como por exemplo tomada USB ou 12 volts, muito menos um difusor de ar-condicionado traseiro, ficando limitado a somente um porta-objetos aqui no console central e nada mais. E embora ainda seja simples, o acabamento das portas dianteiras é melhor. Aqui nós temos a presença desse courozinho soft touch no padrão cinza para combinar justamente com o padrão de cor do painel, que na parte inferior é no cinza e na parte superior é no preto. O forro de porta permanece muito fino e o restante é tudo em plástico rígido, como vocês podem observar. Ele conta com um refletor aqui na parte inferior, poderia ser uma iluminaçãozinha, isso aqui é um charme nos carros e acabou se perdendo com os tempos. E aqui na parte superior nós contamos com vidros elétricos, um toque nas 4 portas, tanto para descer quanto para subir. Eu dou um toque, ele sobe, eu dou um toque, ele desce, enfim, bem completinho nesse quesito. Temos um porta-objetos barra puxador aqui, trava elétrica e trava dos vidros. Maçaneta nesse acabamento bem diferenciado e destaque total para o ajuste elétrico dos retrovisores e o rebatimento elétrico e automático. Quando eu deixo na função automático, ao destravar ou travar o veículo, eles vão rebater automaticamente e eu posso selecionar também se eu quero que já rebata assim, ó, como vocês podem ver. Cliquei, eles rebateram, ou se não rebata em momento algum. E embora possua um padrão de acabamento bem moderno, com várias linhas, trazendo essa identidade um pouco mais futurista para o carro, os seus materiais são muito simples. É tudo plástico rígido, e plástico rígido gera ruído com o tempo, como vocês bem sabem. Poderíamos ter um refinozinho maior aqui. Porta-luvas conta com esse mesmo padrão de cor cinza, mas é bem simplão também. Ele desce seco, é bem espaçoso, mas não conta nem com iluminação, muito menos a refrigeração. O seu console central conta com 2 generosos porta-copos, freio de mão convencional, porta-objetos aqui bem grande, inclusive manopla do câmbio, onde coloca aqui para ré, e infelizmente ele não possui câmera de ré, conta somente com sensor de estacionamento. Um carro com multimídia já poderia ter a câmera de ré de fábrica, vai entender. Aqui nós temos a função neutro, quando eu coloco para baixo ele entra no modo drive e para o lado ele entra no modo manual. Para cima eu aumento marcha, para baixo eu reduzo marcha. Não temos pedal shift, infelizmente, poderíamos ter aqui, mas de certa forma as trocas manuais são muito úteis quando você quer fazer uma ultrapassagem da vida, quer ali o carro um pouco mais na mão, quer trocar a marcha de acordo com a sua rodação, só colocar no modo manual de maneira bem simples aqui, que ele já vai ficar mais esperto aí. Aqui na parte da frente nós temos essa gavetinha que serve para esconder mais um porta-objetos bem generoso, e temos também a disposição de algumas tomadas aqui de mídia, como por exemplo entrada auxiliar, entrada de iPod e entrada USB para você utilizar aí na multimídia ou no som do carro. Outros HB20 também contam com essas funções aqui bem bacanas. E temos ainda a disposição de uma tomadinha 12 volts para você fazer o carregamento de alguma coisa. Destaque total para o ar-condicionado digital e automático nesse padrãozinho bem bacana. Ele é retroiluminado, como vocês podem ver, muito bacaninha também, com função automática e vários botões físicos. Aqui nós temos o botão de ligar ou desligar, desse embaçador dianteiro e traseiro, e aqui nós temos a recirculação de ar. Temos aqui o dial para controlar a velocidade e ligar a função de ar-condicionado. Temos o dial para controlar a temperatura e também ligar a função automática. E aqui nós temos o seletor de modo, como vocês podem ver. Aqui no display, como vocês podem ver, nós temos a temperatura do ar, que nesse caso vai do low até 30 graus. Temos aqui o indicador para onde o vento está indo e temos também o indicador de temperatura externa. Tá sofrendo aí com os reflexos, mas como vocês podem ver, temperatura externa marcando 28 graus. Tenho certeza que tá muito mais quente que isso, tá um calorão para cada um. E aqui nós temos também o indicador da velocidade. Outro ponto de destaque fica aqui para a central multimídia, que nesse caso é a central multimídia do tipo Blue Media, uma central bem completinha, que é fácil de mexer, possui um layout até que bem harmônico e possui uma boa qualidade de som. Ele dispõe aí de bons graves, de bons médios, é possível equalizar também, conta com um espelhamento Apple CarPlay e Android Auto com fio, conta com Bluetooth também. Na minha opinião, só faltou mesmo a navegação nativa e a câmera de ré de série quando viesse com a Blue Media. Painelzão já conhecido da linha HB20 na sua primeira geração, com mostradores analógicos nos lados e o computador de bordo no centro. Do lado esquerdo nós temos um conta-giro marcando até 8.000 RPM e do lado direito nós temos um velocímetro marcando até 220, e aqui na parte central nós temos um computador de bordo bem completinho, como vocês podem ver, com o indicador do câmbio no meio, termômetro do líquido de arrefecimento no lado esquerdo e o medidor de combustível no lado direito. Temos aqui o odômetro total na parte de baixo e as funções de computador de bordo, onde eu posso acessar elas através do botão trip aqui na lateral. Aqui nós temos o consumo
instantâneo, temos a autonomia restante em quilômetros por litro, velocidade média, tempo de percurso e temos também um indicador de revisão aí, carrinho bem completo como vocês podem observar. Contamos ainda com trip A e a trip B, no caso os dois odômetros parciais e o odômetro total embaixo. É um painel bem simples, mas que se mostra bem funcional aí. Destaque aqui para o sensor crepuscular ou para os mais chegados, farol automático, ponto super positivo aí na chave de faróis. Agora algo que eu já não acho tão positivo no HB20S nessa primeira geração é a direção hidráulica. Infelizmente a assistência é somente hidráulica e não é nem tanto pelo peso em si, que é mais pesada que a direção elétrica logicamente, mas sim porque rouba um pouco o desempenho do motor e querendo ou não influencia diretamente no consumo, já que é uma força física a mais sendo exercida pelo motor, então merecíamos muito bem ter direção elétrica aqui. O custo de manutenção é melhor e você ainda vai ter esse conforto, mas direção elétrica já é maioria e seria bem-vindo desde essa época aqui. De resto, nós temos um volantezinho bem completo, com uma boa empunhadura e ergonomia, não é muito grande, é um volante de dimensão bem ok aí, ele conta com essas costuras aqui na parte lateral e um acabamentozinho em couro, que obviamente já se desgastou um pouco pelo tempo, e algo que é meio que pioneiro aí da Hyundai, principalmente do HB20, é os comandos de som no volante. Nós temos aí desde o seu lançamento esse mesmo padrão, porém ele já era bem completinho, contando aqui com funções de volume e de mutar na parte esquerda, funções de telefonia bem ergonômicas aqui na parte inferior, e aqui para você trocar de música, trocar de estação de rádio ou mudar também o modo, se você quer rádio AM, FM, Bluetooth, enfim. E aqui na versão Premium ele conta com ajuste de altura, não conta com ajuste de profundidade infelizmente, mas se você pegar outras versões nem o de altura você vai ter, então esse ajuste de altura aqui na versão Premium é muito bem-vindo com toda certeza. O seu retrovisor interno infelizmente não é fotocrômico, você vai sofrer com a luz alta querendo ou não, e algo bacana é que a iluminação de leitura individual tá em LED aqui, obviamente não é original, esse carro tá todo modificadozinho, mas é muito interessante ter de maneira individual ou inteiriça, e algo que acabou sumindo dos carros, se tornou bem difícil de ver, é a presença do porta-óculos. Nós temos porta-óculos aqui, isso aqui é bem bacana, e aqui no quebra-sol do passageiro contamos com iluminação de cortesia e o espelhinho, iluminação em LED, obviamente não original, espelhinho aí bem grande para sua companheira se maquiar, e aqui no lado do motorista é a mesma situação, mas ainda mais completa, contando com a gavetinha para o espelho e também um porta-documentos, além da iluminação de cortesia, como vocês podem ver. Ele conta com ajuste de altura nos cintos aqui na parte dianteira, tanto para o motorista quanto para o passageiro, ponto positivo. E outro ponto de destaque são seus bancos, contam com esse opcional de couro muito bacana, um couro cinza que combina com o restante do painel, com esse material perfurado. Ele possui uma ótima ergonomia, abraça bem lateralmente e se mantém bem confortável, o apoio de cabeça também é bem interessante, e aqui no banco do motorista ele conta com ajuste de inclinação do assento. Não é um ajuste de altura propriamente dito, mas ele acaba cumprindo essa mesma função, como vocês podem observar aí. Destaque também para o apoio de braço somente para o motorista, e aqui acaba reduzindo um pouco os custos e o espaço. Há quem goste, eu não sou muito fã, mas em um carro automático completo, essa comodidade faz toda a diferença, com toda certeza, é muito bom você ter, e ele ainda é retrátil. Caso não goste como eu, é só deixar para cima, ou caso você curta essa comodidade, sempre muito bem-vinda. E falando agora em segurança, já quero começar apontando que ele é um popular com 3 estrelas no Latin NCAP, ou seja, uma nota muito boa para a estrutura desse carro, tornando ele seguro em casos de acidentes, ponto positivo aí. No resto, nós temos aqui o kit de dignidade. Além dos airbags duplos frontais, ele conta também com airbags laterais, ponto positivo em relação a alguns concorrentes como Onix e Prisma, por exemplo, e ele conta aí com ABS, distribuição eletrônica de frenagem, cinto de 3 pontos aqui na frente e nos 2 passageiros ali de trás, além de Isofix para fixação da cadeirinha junto com o top tailor, e só. Não temos itens aí de segurança ativo, o que é bem compreensivo, tendo em vista a idade do carro, mas é um carro até que bem seguro, acomoda bem quem vai aqui dentro com segurança, não é aquele carro que você anda com medo, principalmente em termos estruturais. E então, Mário, será que vale a pena? Olha, abaixo dos 70k, ao meu ver, no segmento de compactos, o HB20 possui alguns itens que, dependendo do consumidor, não há opção melhor que ele. É um carro muito visual, principalmente nessa edição topo de linha, não é muito carregado, mas também entrega um design moderno, entrega vários itens estéticos bacanas, como as rodas, como os retrovisores com rebatimento, os faróis projetores, tudo isso, querendo ou não, agrega esteticamente falando e muita gente curte. Além disso, ele possui uma motorização muito confiável, que dispõe de um bom desempenho, é um carro também que entrega muito conforto, uma suspensão bem calibrada nesse sentido, mas nem tudo são flores. Se você for levar em consideração o consumo, o espaço interno traseiro apertado,
usado pode não ser a melhor opção. Aí você acaba tendo que colocar numa balança e ver o que compensa mais para você. Se é espaço interno, se é desempenho, se é consumo, se é design, enfim, a opinião final fica justamente com você, meu querido. O que você achou desse review como um todo? O que você achou desse carro como um todo? Deixe a sua opinião sincera aí nos comentários, eu vou adorar saber sobre. No mais, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o like. Assiste os vídeos que estão aí na tela final. Muito obrigado mesmo, galera. Valeu, falou!